Salve, salve, maestros! É uma grande satisfação que estamos iniciando o nosso curso de jogo posicional. A primeira parte dessa característica, desse elemento tão importante de uma partida de xadrez. Nessa primeira parte, nós dividimos 3 temas para que a gente possa abordar e iniciar o nosso estudo. No primeiro módulo, nós estaremos estudando como avaliar o valor relativo das peças. No segundo módulo, como converter a vantagem material em vitória. E no terceiro e último módulo desse curso, nós veremos como identificar os pontos fracos, sejam esses pontos fracos da nossa posição, sejam os pontos fracos do adversário. Bem, nós sabemos que existe essa divisão clássica sobre a partida de xadrez entre tática e estratégia. Todo mundo sabe que a tática ela está ligada diretamente ao cálculo de variantes, ao jogo combinativo, a combinações, a variantes forçadas, né? É a parte concreta do jogo. E a estratégia, por outro lado, está relacionado ao plano de jogo, aos mini-planos, às manobras que realizamos com nossas peças, a estrutura de peões. Então, algo assim geralmente mais abstrato. E aonde entra a questão do jogo posicional? Eu diria que o jogo posicional é um dos elementos mais importantes da estratégia. Alguns autores fazem essa divisão entre jogo posicional e estratégia. Mas que fique claro, o jogo posicional ele faz parte, é um elemento importante da estratégia. E o que seria então o jogo posicional? O jogo posicional está ligado à questão da posição das peças e dos peões. Então, fatores como a coordenação e a atividade das peças, a estrutura de peões, pontos fracos, casas fracas, peões fracos. Então, tudo isso tem a ver com o jogo posicional. E nós sabemos que nós ganhamos muitas partidas com o jogo combinativo, com a tática, com golpes táticos, com erros de cálculo do nosso adversário, por exemplo. Mas também nós podemos ganhar muitas partidas através de um jogo posicional superior ao nosso oponente. Então, sem dúvida alguma, assim como não se pode chegar a mestre sem uma boa visão combinativa, um bom conhecimento dos temas táticos e um bom cálculo, também não se pode chegar a mestre sem uma ótima noção de jogo posicional. Então, esse estudo ele é, sem dúvida, fundamental. Bem, geralmente numa posição, eu gosto de utilizar, principalmente para efeitos didáticos, 5 itens. E eu citei alguns aqui, né? 5 elementos. Então, nós podemos considerar a questão da estrutura de peões, da atividade e da coordenação das peças, né? A posição dos reis, que na abertura e no meio-jogo geralmente tem a ver com a segurança dos reis, porque existem muitas peças do adversário, então é perigoso você expor o seu rei. Mas no final, geralmente o rei é uma peça muito ativa, ele tem que participar ativamente da luta, né? Então aí já não tem muito a ver com a segurança dos reis, a não ser em algumas posições de exceção de final, e que é possível, claro, atacar o rei do adversário, né? Ou o nosso próprio rei. Mas aí é importante sim a atividade do rei, a posição do rei como uma peça bastante combativa no final. Eu falei já de 3 elementos, né? A coordenação e atividade das peças, a estrutura de peões e a posição dos reis. Um quarto elemento, mas que pode também ser o primeiro, muitas vezes, quando nós avaliamos uma posição, é o material.
Se o material está igual, o material está equilibrado, é um tipo de situação. Mas se um dos jogadores tem alguma vantagem material, geralmente a gente faz aquela pergunta: o jogador que tem menos material tem compensação pelo material a menos? E essa compensação ela pode vir através de outros elementos, como a gente já citou aqui, né? O jogador pode ter um peão a menos, por exemplo, ou uma qualidade a menos, mas o adversário pode estar com o rei, por exemplo, numa posição muito insegura, está levando um ataque muito forte. Ou então, em troca de um peão, nós temos as peças muito ativas, melhor coordenadas, temos uma estrutura de peões superior. Então, tudo isso podem ser compensações. E existe um quinto elemento, que é o elemento chamado tempo. Não é o tempo no relógio, mas é o tempo dentro da partida de xadrez, no tabuleiro, em que está caracterizada exatamente a parte dinâmica do jogo, né? Então, sequências de mate, promoção de um peão à dama. Muitas vezes o que decide é o tempo, é um tempo, 2 tempos a mais. É você ter muito mais tempo para realizar com rapidez, né, com a maior velocidade, as suas manobras de ataque. Ou o adversário ter ou não ter tempo suficiente para defender o seu rei. Então, esse fator tempo, que está ligado diretamente à questão da tática, é um fator também muito importante dentro desses 5 elementos. Muito bem, eu gostaria, nessa aula de introdução, mostrar 2 exemplos para vocês de partidas minhas. Acho interessante para mostrar como se dá o processo de raciocínio e como se dá também o uso desses conceitos do jogo posicional que nós estudamos, que nós aprendemos com a análise de partidas de mestre e de que forma nós colocamos isso em prática nas nossas próprias partidas. Então, eu vou já diretamente posicionar a posição, a primeira posição que nós vamos estudar, que foi uma partida que eu joguei em 2007 no Regional Norte. Eu tive a satisfação de vencer esse Regional Norte, é um campeonato importante do calendário oficial da Confederação Brasileira e que geralmente é classificatório para a semifinal do brasileiro, né, absoluto. E eu estou de pretas nessa posição, enfrentando um dos fortes jogadores do estado do Amazonas, o Leonardo Gadelha da Paz. Então, eu gostaria, já nessa posição, pedir que vocês pudessem analisar, e essa análise será o nosso primeiro exercício da aula de hoje. Então, eu peço que vocês pausem o vídeo e escolham, tomem a decisão do que vocês jogariam de pretas. Nessa posição, jogam as pretas. Então, analisem a parte tática, a parte estratégica, a parte do jogo posicional e tomem aí uma decisão de qual lance as pretas devem jogar nesse momento. Dê uma paradinha aí no vídeo e já já a gente volta. Muito bem, eu espero que vocês tenham analisado essa interessante posição e eu vou iniciar primeiramente fazendo uma avaliação da posição, né? Primeiro, o material. O material está equilibrado, o material está igual, certo? Já que nós consideramos, dentro do valor relativo das peças, né, bispo e cavalo com o mesmo valor, o valor de 3, né? De 3 pontos, ou equivalente a 3 peões, já que o peão se considera como um ponto. Muito bem. É claro que vocês perceberam que a torre das pretas está atacada pelo cavalo de G4, né? E ainda vamos considerar aqui um segundo fator, a atividade das peças. Não fica muito claro nessa posição que um dos lados tenha
peças mais ativas. Nós sabemos que muitas vezes o par de bispos é uma vantagem, mas aqui nesse momento a posição ela está parcialmente bloqueada. Então não há excelentes diagonais para os bispos das pretas. Então não podemos dizer que nesse momento o par de bispos seja uma vantagem para as pretas. Então eu diria que no aspecto da coordenação e da atividade das peças está também equilibrado. Bem, vamos aqui a um terceiro fator, que é a estrutura de peões. Vamos lá. Salta aos olhos que as pretas têm dois peões isolados dobrados na coluna D, o peão de D5 e o peão de D4. Mas o que poderia ser uma debilidade, uma fraqueza, um ponto fraco, um peão fraco, muitas vezes é ilusório. Por quê? Porque um peão só é fraco se ele efetivamente puder ser atacado, pressionado pelas peças do adversário. E aqui o peão de D4 está muito bem defendido pelo bispo de G7, né? E o peão de D5 também não se vê como as brancas podem atacar, pelo menos a curto e médio prazo, né? Bem, então, apesar dos peões dobrados isolados, nós podemos dizer que a estrutura de peões também está equilibrada, partindo dessa avaliação mais dinâmica de que nem sempre peões dobrados isolados são fracos. Além disso, esses peões estão dominando importantes casas centrais, né? Então veja aqui que a gente podemos marcar que esse peão aqui domina a casa E3 e também aqui a casa E4. Do lado das brancas, nós podemos perceber que existe um peão que é uma fraqueza em potencial, que eu primeiramente vou marcar esses dois peões aqui, que não chegam a ser fraquezas, mas que têm uma importância aqui na estrutura de peões. E esse peão C2, devido à dificuldade que ele tem de avançar para C3, porque a casa C3 está dominada pelos peões das pretas de B4 e D4 e também pelo bispo de G7, é potencialmente uma fraqueza e que as pretas podem pressioná-lo a partir da coluna C, né, que está semi-aberta. Muito bem. Então, eu diria que, como eu já falei, a estrutura de peões também está equilibrada. Vamos a um outro fator aqui, que é a segurança dos reis. No momento, os dois reis estão bastante seguros e não há possibilidades diretas de ataque nem das brancas nem das pretas. E a questão do tempo, que é a parte dinâmica do jogo, a parte tática do jogo, também não se vê nada significativo que dê vantagem para um lado ou outro. Então, nós podemos considerar que nessa posição existe um equilíbrio aproximado, certo? E aqui as pretas poderiam ter jogado, eu poderia ter jogado torre, toma torre, já que a torre está atacada, as brancas jogariam torre, toma torre, eu retiraria a dama provavelmente para D6. E aqui, novamente, depois dessa troca, não se vê nenhuma vantagem para nenhum dos lados e o jogo está mais ou menos equilibrado. Eu tomei uma outra decisão. Em vez de trocar a torre,
eu de certa forma ignorei esse ataque, considerando fatores posicionais importantes, e joguei torre E8, sacrificando a qualidade. Vocês sabem que o sacrifício de qualidade é quando você entrega uma torre em troca de um cavalo ou de um bispo. E tripliquei aqui na coluna E. Evidentemente, existe uma ideia aqui de jogar torre E2, entrar na sétima. E nessa posição, se as brancas não quiserem ganhar a qualidade, podem jogar cavalo de Fe5, interrompendo a ação aí das peças pesadas das pretas na coluna E aberta. E aí sim teria que jogar torre, toma torre, torre, toma torre. Talvez aqui dama C7, pressionando o peão de C2. Aqui também nós temos uma posição mais ou menos equilibrada, ou talvez as pretas tenham uma pequena vantagem nessa posição devido à fraqueza aqui de C2, né? Ainda que as pretas vão também ter que ter preocupação com esse peão de B4, que também é uma debilidade, né? Que é um peão que não pode ser defendido por outro peão. Mas aqui a vantagem das pretas deve ser mínima, né? Bem pequena. Muito bem. Mas o meu adversário aqui resolveu aceitar o sacrifício de qualidade, mudando totalmente o caráter da posição. Jogou cavalo, toma torre, peão toma cavalo, atacando a dama, e o bispo também está ameaçando o peão de B2, dama C1. E aqui vejam como mudou especialmente a estrutura de peões. E quando muda a estrutura de peões, pode ocorrer uma mudança drástica também na atividade e na coordenação das peças. E veja, as brancas ganharam uma qualidade, mas dentro do tema que nós estamos estudando, vamos estudar no primeiro módulo, que é como avaliar o valor relativo das peças, nós podemos agora fazer uma comparação. Será que as torres brancas são realmente tão mais fortes do que os bispos das pretas? Vejam que as torres não têm colunas abertas nem semi-abertas para jogar. E agora, depois de B4, as pretas têm uma fantástica diagonal para o bispo de A6. Então veja como esse bispo vai ser muito forte, enquanto as torres brancas continuam passivas, já que não há colunas para jogar. Então, outro fator é que as pretas ficaram com o peão passado aqui na sexta, que sem dúvida é um peão perigoso e que, principalmente, ele restringe o jogo das brancas, né? Outro fator dentro daqueles 5 elementos, a segurança dos reis. Agora, devido à abertura dessa diagonal de casas brancas, o rei branco está numa posição muito vulnerável, enquanto o rei preto está numa posição muito, muito segura. E as peças brancas estão com atividade muito reduzida. Vale a pena, então, sacrificar a qualidade nessa situação? Com certeza. Com certeza, o meu adversário avaliou de uma outra forma e não deve ter percebido que as pretas têm uma enorme compensação pela qualidade a menos, porque dentro agora desse valor relativo, né, ou seja, pode variar, os bispos das pretas estão mais fortes do que as torres brancas. E aí requer o quê? Requer
a questão sim do tempo, para que você possa rapidamente tentar atacar o rei branco, antes que as brancas consigam ativar as suas peças. A grande dificuldade das brancas é que, pelo menos a curto prazo, isso não é possível acontecer. As brancas não têm como ativar suas peças a curto prazo e certamente vão ficar apenas na defensiva. O último lance aqui que eu joguei foi D4 na partida. Uma alternativa seria A3, que também seria um lance muito bom, mas eu não estava preocupado em recuperar material, mas sim em consolidar a posição e abrir a diagonal, né, para o bispo de casas brancas. Então, depois de B3, eu gostaria de mostrar essa variante, porque no caso de bispo toma torre, recuperando a qualidade, as pretas perderiam toda a sua vantagem. Porque exatamente daria jogo para a dama das brancas. Então, depois de B tomar 3, dama D4, as brancas já conseguem equilibrar o jogo, porque a dama está muito bem posicionada e o nosso bispo aqui, né, de A6, não tem mais nenhuma diagonal aberta. Então, aqui nessa posição, o melhor lance seria bispo C3, posicionando o bispo atacando a torre, mas a ideia é depois avançar o peão de D4, né? Se torre E2, D4, e se torre D1, bispo B7. E novamente, o que faz as pretas terem vantagem, essa diagonal e o roque das brancas enfraquecido. E sempre tem a ideia aqui de ruptura, né? Uma ruptura bem rápida em G5. Mas particularmente na partida eu não gostei muito dessa ideia, porque apesar do bispo em C3 não estar tão mal, eu ainda prefiro o bispo de casas pretas em G7. Bem, vamos voltar aqui. Depois de D4, as brancas jogaram torre E2, bloqueando o peão passado, um lance natural. E aqui, claro, as pretas têm a grande alegria de ocupar a grande diagonal, né, com seu bispo e cravando o cavalo. As brancas trouxeram a dama para defender o cavalo e tentar depois descravar, né, o próprio cavalo, movendo o rei. E aqui eu tinha um lance melhor, recomendado aqui pelo Comodo 10, pelo computador, que eu analisei essa partida recentemente, jogando já direto G5, né? Já abrindo a posição para as peças pretas. Depois de rei H2, G toma F4, G toma F4, o programa recomenda rei H8. Uma ideia depois de utilizar a coluna G, né, também para a torre, tentar passar o bispo de casas pretas para uma posição melhor. E claro que esse peão aqui é uma debilidade, é uma fraqueza. As pretas aqui têm uma posição, como a gente costuma dizer, né? As pretas estão ganhas estrategicamente. Então, na prática mesmo, objetivamente falando, não há vantagem material das brancas. Existe teoricamente, que é a qualidade, é a vantagem de uma torre por um bispo. Mas aqui nessa posição, os bispos jogam mais do que as torres brancas e, principalmente, as pretas têm vantagem, que é decisiva, porque o rei branco está muito exposto e vai levar um forte ataque. Bem, eu joguei menos preciso aqui, joguei dama D7. E a minha ideia seria ocupar aqui a grande diagonal. E meu adversário jogou rei H2, agora sim eu joguei dama D5.
E aqui as brancas tentaram uma manobra bem interessante, né? Porque você não pode capturar o cavalo, porque cai a torre. E o cavalo vai se situar agora numa casa melhor do que estava. E nós temos qual é o plano aqui, né? Agora claramente na parte estratégica, qual é o plano das pretas? O plano das pretas é atacar o rei das brancas na ala do rei. Então a gente precisa também incorporar essa torre nesse ataque. Então joguei torre E6 para tentar incorporar aqui pela terceira fileira, né? Cavalo C4, posicionando o cavalo numa casa teoricamente melhor, né? Mas digamos também que esse cavalo não vai poder ajudar na defesa do roque das brancas. G5 lance temático, é necessário mesmo abrir a posição. E aqui o melhor lance para as brancas seria F toma G5, dama toma G5, dama F4, propondo troca de damas, em que as pretas devem declinar e jogar dama D8. Aqui as pretas têm uma clara vantagem, mas o branco melhorou um pouco. Mas principalmente o peão passado na sexta e o domínio da diagonal branca dão uma posição muito favorável aqui para as pretas. As brancas têm que se preocupar muito com a segurança dos reis e com o peão passado na sexta. E o próprio cavalo de C4 não tem um jogo muito efetivo, né? Que preocupe o jogo das pretas. E depois de dama D5 também aqui sempre vai ter as torres brancas sempre vão ter que ficar defendendo a casa G2 e a casa H1, né? Então não há dúvida que as pretas estão numa posição melhor, tem uma ótima compensação pela qualidade a menos, e o branco não tem assim, digamos, uma forma direta de ataque à posição das pretas, que é muito segura. Bem, mas aqui as brancas jogaram dama H1, resolvendo devolver material e eliminando esse bispo forte das pretas, né, de B7. Mas aqui já é o caso de se perceber que mesmo devolvendo material, as brancas não vão conseguir equilibrar, porque ainda assim as peças pretas estarão mais ativas. Então segue dama toma dama, torre toma dama, bispo toma torre, rei toma bispo, G toma F4, G toma F4, para criar uma fraqueza aí no peão de F4, né? E atacar aqui esse peão com torre F6. Então, depois de rei G2, torre toma F4, nós estamos com uma vantagem material, já de um peão. E, evidentemente, as brancas não têm compensação pelo peão. Então, entraria aquele outro modo que nós selecionamos, que como converter uma vantagem material em vitória, né? Muitas vezes essa vantagem material é de um peão. A gente nem vai dizer de apenas um peão, né? Porque um peão é uma vantagem significativa, porque esse peão a mais pode ser promovido a dama e ser decisivo no final. Então, realmente, um peão a mais é uma boa vantagem, uma vantagem muitas vezes suficiente para se ganhar o jogo, desde que o adversário não tenha uma compensação. E é exatamente o que acontece aqui. Então a partida seguiu sem maiores dificuldades para as pretas. Jogo cavalo B6, A3, B toma A3, B toma A3. Cavalo D5, aqui tem um golpe tático, né? Não pode jogar torre F5 por causa do duplo. As pretas só têm uma casa, que é H4. Cavalo E7, rei F8,
cavalo D5. O que dá para perceber muito facilmente é que a torre das pretas é muito mais ativa que a torre das brancas. Então isso, além do peão a mais, isso basta para conseguir a vitória. É necessário apenas que você coloque essa torre de uma forma ativa, pressionando os pontos fracos do adversário. As pretas ainda tentaram C4 aqui, e depois de D tomar C3, tomar o peão de E, né? E aqui vem, digamos, sempre a parte tática, né? Nós sempre temos que calcular, até um pouquinho, né? Às vezes não precisa calcular muito, mas calcular um pouco é sempre necessário para se ganhar uma partida e arrematar. E aqui não é difícil, o peão de C3 está muito perigoso, e nós temos que aproveitar isso, especialmente esse peão que está apoiado pelo bispo de G7, né? que está ali ainda em G7, mas que cumpre uma função muito importante na estratégia das pretas. Então, torre B5, cavalo C4. E aqui eu quero propor para vocês um segundo exercício, que vocês tomem a decisão de qual lance jogar para as pretas nessa posição. Vamos lá. Bem, espero que vocês tenham pausado o vídeo. Esse exercício aqui certamente não é difícil. E vocês devem ter encontrado que o melhor lance é torre B2. Novamente, um sacrifício de qualidade, mas com a ideia de unir os peões, né? As pretas têm um peão passado de C3, mas depois da captura nós teríamos dois peões passados unidos, um na sexta e um na sétima, ainda apoiado pelo bispo, e evidentemente a torre não tem como segurar a promoção desses peões, né? Então a partida seguiu com rei F3, mas só para a gente olhar aqui. Se cavalo toma a torre, peão toma, né? E aí não há qualquer possibilidade de defesa, porque se torre é 1, C2 e se promove no próximo lance. Muito bem. E aqui se pode jogar também torre toma torre, né? Mas aqui, nesse caso, você toma de A, ameaçando fazer dama, e cavalo A3 leva a C2. Se cavalo toma, promove a dama e ganha facilmente. Mas voltando aqui para a gente ver o final do jogo, as brancas jogaram rei F3, seguiu C2, mais um lance forte, né? Não há a menor possibilidade aí de capturar a torre. Cavalo D6 ameaçando mate 1, né? As pretas têm que estarem atentas a essas ameaças. Basta retirar o bispo para dar casa G7 para a fuga do rei preto. Torre E8, cheque, rei G7, cavalo F5 e rei F6, as brancas abandonaram. Então, essa partida acho que foi um bom exemplo para a gente entender que o valor relativo das peças também está ligado diretamente a sacrifícios posicionais. Aquele sacrifício de qualidade é o que nós chamamos de sacrifício posicional, em que você vai explorar aquela vantagem posicional que você obtém sacrificando material a médio e a longo prazo, obtendo vantagens em outros elementos que não sejam o próprio material, né? Então, nesse caso, as pretas obtiveram essa compensação, uma grande compensação, ficaram numa posição superior, depois que as brancas erroneamente aceitaram o sacrifício. Essa compensação veio de outros elementos, como principalmente a atividade e a coordenação das peças e a segurança dos reis, porque o rei branco ficou numa posição muito insegura.
né? Esses elementos foram os principais. Mas a própria estrutura de peões das pretas também ficou superior, e a questão do fator tempo também era favorável para as pretas, porque as pretas tinham bastante espaço e liberdade para fazer as suas rupturas e abrir linhas para atacar o rei das brancas. Enquanto isso, as peças brancas não tinham como se mobilizar rapidamente ou ativar rapidamente. Bem, nós vamos agora para mais um exemplo, o segundo exemplo da nossa aula de hoje, que também foi uma partida que eu joguei, só que agora mais recentemente, no Campeonato Amazonense Absoluto, que estou disputando, o campeonato está em andamento, e eu acho que a posição é bem interessante para a gente compreender alguns fatores importantes do jogo posicional. Aqui, vamos lá. Muito bem. Vamos analisar aqui do ponto de vista das brancas. A vez é das brancas. E eu quero que vocês analisem, avaliem, tomem uma decisão, que lance jogar de brancas. E esse é o nosso terceiro exercício. Analisem com calma, avaliem a posição, podem considerar esses elementos do jogo posicional e, por fim, tomar a decisão qual lance as brancas devem jogar. Daqui a pouco nós voltamos. Vamos lá? Muito bem. Eu vou tentar reproduzir um pouco o que eu pensei durante a partida. Essa é uma partida no ritmo clássico, né? 1h30 para cada jogador, no relógio digital e 30 segundos de bônus. Bem, o que eu considerei aqui nessa posição, e eu de certa forma, em lances anteriores e na base de dados eu vou mandar aqui, eu vou colocar para vocês na plataforma para que vocês possam fazer o download, possam baixar, vai estar a partida completa, tanto essa como a anterior, vocês vão poder verificar como se chegou nessa posição. Mas a minha ideia era realmente chegar nessa posição em que eu considerei que as brancas tinham uma superioridade. Então vamos avaliar a questão da segurança dos reis, por exemplo. Eu vejo que o rei preto está mais inseguro que o rei das brancas, devido à debilidade das casas pretas. Claro, as brancas não têm mais bispo de casas pretas, né? Mas ainda assim há condições no futuro de se explorar um pouco essas fraquezas das casas pretas. Outra coisa, o bispo de B7 é uma peça que está mal colocada em B7, né? Contrastando, por exemplo, com o bispo de D3, o bispo das brancas de D3 está numa posição melhor. O bispo de B7 está muito passivo. E existe uma casa importante aqui que pode permitir uma transformação tanto da estrutura como da atividade das peças, que é a casa E5. E não há dúvida que as brancas planejam jogar dama E5. Considerando que, após a troca de damas, as brancas poderiam ter um final favorável devido a esse peão isolado. Mas eu calculei que se eu jogar aqui o lance candidato mais óbvio e evidente, e deveria até ser calculado primeiro, dama E5, talvez vocês tenham visto e analisado essa possibilidade, poderia seguir dama toma dama, peão toma dama, cavalo B7, E6,
F toma E6, cavalo toma E6, cavalo E5, bispo E2 e cavalo C4. Então, veja que as pretas conseguem ativar o seu cavalo. E, sem dúvida, se esse cavalo não for capturado, não se vê claramente alguma vantagem para as brancas, porque as pretas já estão pressionando, né? O peão de A3 ali na ala da dama. Claro que é possível o bispo tomar cavalo D tomar C4, poderia seguir rei F2, bispo C8, cavalo D4, A6, B5 talvez, rei F7, rei E3, rei F6, A4, A toma B5, A toma B5 e rei E5. E aqui as brancas não têm nenhuma vantagem e o final está aproximadamente equilibrado. Então fica claro que nessa posição, dama E5 é prematuro. Mas a ideia das brancas é jogar dama E5. Só que precisa ser preparado. Antes desse lance, é preciso melhorar a posição de uma das peças brancas. E aqui, se a ideia é entrar no final, com a troca de damas, o fundamental é melhorar a posição do rei. Então, o melhor lance nessa posição é rei F2. Aqui nessa posição, as pretas deveriam ter uma preocupação principal, tentar melhorar a posição do bispo de B7. E provavelmente o melhor lance seria bispo C6, melhorando um pouco a ação desse bispo. Mas, depois de rei F2, as pretas jogaram A5, que é um lance natural até, né, para tentar trocar um dos peões e pressionar ali os peões da ala da dama das brancas. Mas agora, com o rei em F2, já estão conseguidas as condições, né, necessárias para que dama E5 seja feita. Então agora é muito mais forte dama E5. As pretas jogaram dama D8, mas vamos ver agora o que aconteceria no caso da troca de damas. Vejam que vai haver uma grande diferença em relação àquela posição anterior, né? E6, F toma E6, cavalo E6. E agora, se cavalo E5, nessa posição, vamos ver aqui, cavalo, só corrigindo aqui, se cavalo E5 direto nessa posição, a diferença para aquela variante anterior é que as brancas têm rei E3, quer dizer, o rei está muito próximo da parte principal aqui da luta, que é sem dúvida o centro e a ala da dama, enquanto que o rei das pretas está bastante longe. Então, naquele elemento, né, um daqueles 5 elementos que a gente chama posição dos reis, aqui nós não julgamos, nesse caso, a segurança dos reis, mas a atividade dos reis. E aqui é a grande vantagem, sem dúvida, das brancas nesse final, é a atividade muito superior do rei branco. Então, depois de A toma B4, A toma B4, fica claro aqui que esse peão é uma fraqueza, né? Bispo C6, poderia seguir rei D4, cavalo toma bispo, rei toma. E aqui as brancas têm um final muito favorável, é um final que deve estar ganho para as brancas, porque esse peão aqui é extremamente fraco. E aqui, depois de cavalo toma D3, rei toma D3, a posição das brancas estrategicamente ganha, né? Devido ao fator dos reis, que o rei branco é muito superior ao rei preto, e a fraqueza aqui do peão isolado de D5.
Então vejam como o rei F2 permite que as brancas entrem num final ganho. Por isso meu adversário corretamente evitou esse final e jogou dama D8. Mas surge um outro momento da partida, em que a dama centralizada na casa E5 é extremamente forte, muito mais forte que a dama das pretas em D8. Então você já tem um bispo superior e agora a dama superior. E com a dama em E5, a gente pode pensar também, devido à debilidade das casas pretas, da ala do rei, das pretas, pensar também num ataque direto ao rei das pretas, apesar de termos um material reduzido. Então, eu segui com a ideia de tentar explorar essas debilidades jogando H5. Evidentemente que depois de cavalo toma H5, cavalo toma H5, G toma H5, dama H5, a pressão é muito grande aqui na diagonal e deve cair o peão de H7, que é um ponto fraco, ou no caso de que se jogue, aqui F5, cai o peão também de F5, e a pressão continua e, sem dúvida, as brancas estão ganhas nesse final, né? Então, depois de H5, foi jogado A toma B4, A toma B4, e nessa posição as pretas ainda teriam um lance em que daria para seguir jogando numa posição inferior, mas ainda não perdida, que seria o excelente lance cavalo D7. Sendo que depois de dama E3, as brancas mantêm uma boa vantagem, mas a partida está bem distante de acabar, né? As pretas tentaram agora uma ideia que parece bastante lógica, que é melhorar a posição do seu bispo. Mas mesmo nessa diagonal, esse bispo não tem muitas perspectivas. E agora nessa posição, eu gostaria de realizar com vocês mais um exercício. Será o último exercício dessa aula. E eu gostaria que vocês encontrassem aí o melhor lance para as brancas. Pausem o vídeo e analisem, por favor. Vamos lá? Muito bem. Veja que nessa posição as peças brancas estão muito bem colocadas. Muitas vezes, quando nós temos que definir um lance, vale a pena a gente procurar e tentar identificar qual é a peça nossa que pode ser melhorada. Então vamos fazer uma pequena reflexão aqui. A dama branca pode ser melhorada ou ela já está numa excelente posição? Provavelmente ela está na melhor posição possível. O bispo de D3 pode ser melhorado? Talvez possa ser melhorado um pouco, mas está muito bem. O cavalo de F4 pode ser melhorado? Aparentemente não, ele está muito bem colocado, exercendo uma pressão no peão fraco de D5. Então ele está muito bem, o cavalo. E o rei branco pode ser melhorado? Ele foi de G1 para F2, foi muito bom, mas pode ser melhorado? Eu acredito que não, ele está bem colocado. Bem, nesse caso, vamos ver a questão dos peões, não é? Porque a gente pode melhorar a estrutura de peões, a gente pode abrir alguma linha para o ataque, ou não é possível. Então, quando a gente percebe alguns aspectos de casas fracas, de pontos fracos no campo das pretas, nós vamos entender que as pretas têm a sua mobilidade muito reduzida.
E se nós criarmos cada vez mais possibilidades de ataque, de ameaças, isso vai aumentar ainda mais a restrição das peças pretas. Então não há dúvida que há uma fraqueza aqui que pode ser pressionada, que é a casa G7. Então, mas para isso, nós não temos nenhuma peça atacando o G7, né? Aparentemente, não parece ser uma debilidade. Mas, com este lance aqui, H6, de certa forma, nós cravamos o cavalo, porque o cavalo até pode sair para E8, claro que ele poderia sair para E8, porque ele defenderia o mate. Mas aí ele perderia a ação aqui, ação defensiva que ele tem defendendo o peão de D5. Mas com H6 você restringe ali a ala do rei das pretas e cria realmente uma casa muito fraca, que é G7, combinando a ação do peão com a dama, que está muito bem colocada nessa casa central. As pretas jogaram rei F8, e eu acredito que aqui, novamente, nós podemos utilizar aquele tipo de raciocínio e tentar encontrar qual a peça que eu posso melhorar aqui. E sem dúvida a peça que eu posso melhorar aqui é o bispo. Porque nós temos também que considerar que a gente jogue bispo B5, controlando as casas C6. É um complexo de casas aqui, né? C6, D7 e E8. Veja como o bispo aqui ganhou uma grande atividade. E no caso aqui de... nem dá para jogar, as pretas nem têm condições de jogar bispo D7, né? Por exemplo, se jogasse bispo D7, esse lance até já seria suficiente, né? Depois de cavalo toma, as brancas teriam algumas opções, jogar dama H8 e tomar H7, ou mesmo jogar dama toma D5, né? É uma vantagem muito grande. Dama H4 agora não daria nada, né? Porque se poderia jogar aqui até G3. E se dama H2, cavalo G2, né? E o cavalo aqui está atacado. E as brancas têm uma vantagem decisiva aqui nessa posição, né? Bem, aqui as pretas jogaram... tem poucas opções as pretas aqui, é uma posição realmente muito difícil. Jogaram dama E7, mas dama E7 leva um lance muito forte. Um pequeno cálculo mostra que as brancas estão ganhas com esse lance. Dama B8, cravando o bispo. Aqui ainda era melhor dama B7, mas depois de dama D6 cheque, dama E7 para defender o cavalo, cai aí o peão de B6 e as brancas têm vantagem decisiva, né? Aqui nessa posição. Evidentemente que dama toma B4 não pode, porque as brancas vão dar mate aqui com dama D8, cavalo E8 e dama toma. E agora veja a importância do peão de H6 controlando a casa G7, né? Bem, mas as pretas jogaram aqui dama D8, mas dama B8 já perde de imediato, porque nós temos bispo A6, está cravado o bispo, porque a dama está no A e as brancas ganham uma peça, e com bom critério as pretas abandonaram a partida. Então, espero que vocês tenham gostado desses dois exemplos aqui da minha prática de torneio e que servem assim para vocês compreenderem um pouco como a gente pode utilizar os princípios do jogo posicional para obter vantagem e até mesmo ganhar uma partida. Eu acredito que nessas duas partidas que eu mostrei para vocês,
o jogo posicional, o conhecimento, a noção desses conceitos, desses princípios, né, do jogo posicional e da estratégia foram decisivos para o resultado da partida. Então, obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima aula.